eu acho muito difícil, que não tenha ninguém suspenso pro jogo da volta. Porque é muita gente e alguns desses jogadores são jogadores que a gente está acostumado a ver chegando um pouco mais junto para poder se impor dentro da partida, e existe a possibilidade de tomarem cartões. Tem um jogador do Barça que eu considero que é o mais arriscado, porque nós não temos reserva para ele, especialmente por conta da lesão do Rafinha, que se ele tomar um cartão na ida pode nos prejudicar demais no jogo da volta, e que não precisa estar nessas listas de jogadores ameaçados de suspensão, tá aqui porque se acostumou a reclamar com a arbitragem. Lamine Yamal. Lamine Yamal tomou na atual Champions 4 cartões amarelos, os 4 por reclamação. Os ciclos de cartão amarelo na Champions são 3 amarelos para a primeira suspensão e desse ponto em diante, suspensão a cada 2 jogos. 5, 7, 9, 11 e por aí afora. Se o maluco conseguir tomar 9 cartões numa competição que tem 8 rodadas, depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele for disputar playoff, são 17 jogos que ele vai fazer. Se ele conseguir tomar 9 cartões, ele está de parabéns. 11, Deus o abençoe. Né? Mas, enfim, é assim que funciona, né? A cada 2 cartões, uma suspensão. Depois da primeira suspensão com 3. E só 0 na semifinal. Ou seja, se não tomar cartão na ida, mas tomar na volta, todos esses jogadores que eu vou falar agora perderiam a ida das semifinais. No caso, por parte do Barcelona, Yamal, Fermín, Gerard Martín e Marc Casador. 4 jogadores, 3 a gente pode considerar titulares do time do Barcelona. O Casador, é um jogador mais de rotação, que inclusive vem tendo cada vez menos oportunidade nesse time do Hansi Flick. E não vão estar à disposição no jogo da volta, se tomarem cartão no jogo da ida. E aí eu aproveito para fazer uma análise logo disso. Eu acredito que o Yamal faria mais falta se tomasse um cartão do que os outros, porque eu enxergo o Fermín como um jogador que tem uma reserva do mesmo nível, apesar de ter uma diferença de característica, no caso do Dani Olmo. Sai o Fermín, entre o Dani Olmo não cai o nível do time, muda só a característica do meio campo. E no caso do Gerard Martín, como para o jogo da volta já vai ter o Bernal, vai ter o De Jong, a gente pode tirar o Eric Garcia do meio campo, trazer para a zaga, e vai gerar uma complicação na saída de jogo, porque o fato do Gerard Martín ser canhoto para fazer essa saída pela esquerda faz diferença nas fugas de pressão, mas no jogo como um todo não seria uma falta tão sentida. Inclusive o Eric Garcia foi titular a maior parte da temporada, em múltiplas posições, inclusive na zaga ao lado do Cubarsí, então não seria um jogador de nível baixo, seria um excelente jogador que a gente teria em campo. No caso do Casador é um reserva, enfim. Só que no caso do Yamal não tem o Rafinha. Se tem o Rafinha, sai o Yamal, o Rafinha vem para a direita, o Rashford está na esquerda, a gente sente, mas tudo bem, a gente continua tendo jogadores de alto nível nas duas pontas. Só que sem o Rafinha, o Rashford já está lá na ponta esquerda. Sem o Yamal, a gente ia para um jogo sem Yamal e Rafinha para decidir uma vaga nas semifinais da Champions. A não ser que tenha metido 5 na ida, é para ficar preocupado, é para ficar nervoso. O Bardag pode entrar, mas, o Bardag é um jogador que ainda não se consolidou nesse primeiro nível. É um jogador que, no Barça não estão dando chance para ele. Na seleção da Suécia, ele também não é titular. Ele não consegue se consolidar na seleção da Suécia. Ele é um jogador que, se ele não está tendo oportunidade, é porque realmente está degraus abaixo dos que vem entrando. E está mesmo. É um jogador que foi comprado essa temporada por um preço baixo para ser lapidado, desenvolvido. E teve grandes momentos em algumas partidas quando entrou. Mas também teve partidas que você olhou e achou que ele não estava para nos ajudar dentro daqueles contextos. Então, para mim, é o que mais vai trazer problema. É o que mais vai trazer problema. Se acontecer, bota o Bardag e vamos pro jogo. Esquece. Vamos pro jogo. Mas eu acho que é o que tem a maior distância entre o suspenso e o possível substituto, caso se concretize.
Yamal, Fermin, Gerard Martin e Casador, os 4 pendurados do Barça. No caso do Atlético de Madrid, pode acontecer uma hecatombe no Camp Nou. O Atlético de Madrid pode, na volta da Champions, jogar com os mesmos jogadores que naquela partida de La Liga, quando não tinha interesse nenhum na partida. Por conta da possibilidade de múltiplas amonestações, né, múltiplos cartões amarelos, que levariam vários jogadores a serem suspensos. E escute com cuidado a lista de jogadores pendurados do Atlético de Madrid. Marcos Llorente, titular absoluto. Ruggeri, titular absoluto. Pubil, titular absoluto. E Giuliano Simeone, titular absoluto. Também está pendurado o Pablo Barrios, mas ele já não vai para a partida da ida por conta de lesão, então não vai afetá-lo o fato de estar pendurado. Além desses, que são 4 titulares absolutos, além desses, ainda tem o Lenormand, que é o zagueiro reserva do lado direito, e o Lenglet, que é o zagueiro reserva do lado esquerdo. Quando o Ranco vai descansar ou precisa ser deslocado para a lateral esquerda, porque não tem lateral esquerdo reserva no Atlético de Madrid, é só o Ruggeri que faz a função. Vem o Ranco para a lateral, o Lenglet entra pela esquerda. Quando o Pubil precisa descansar ou é deslocado para a lateral direita, porque às vezes também joga por ali, é o Lenormand que entra em campo. E ambos os zagueiros reservas estão pendurados em um contexto onde o Pubil, que é o titular, também está pendurado e ainda correndo o risco de recair numa lesão que está há muito tempo se recuperando e vai ser relacionado para uma partida pela primeira vez. Já fazem 2 meses, amanhã viajou com o time para jogar. Além disso, tem os lesionados. Não estarão disponíveis para amanhã, nem viajaram e são dúvida para a volta. No caso do Johnny Cardoso, do Pablo Barrios, são dúvidas para a volta, e um jogador que já estará à disposição na volta, mas na ida não viajou, que é o Oblak. Então, muitos desfalques, e a situação pode ficar ainda pior para o Atlético de Madrid se não tiver muita disciplina nas marcações. Então, a situação do Atlético de Madrid é jogar no Camp Nou, não tomar muitos gols e não tomar cartão amarelo. Eu acho que é um quebra-cabeça que vai ser difícil de montar. Porque para o Atlético de Madrid igualar um jogo contra uma equipe que é tecnicamente superior, e aí pode ser qualquer uma, inclusive o Barcelona, para igualar jogo por parte do Atlético de Madrid contra um time superior, ele precisa da intensidade da marcação, de estar o tempo todo mordendo, arrumar confusão às vezes para tirar um pouco a concentração do adversário, aquele clima de Libertadores, e ninguém praticamente do time de amanhã pode tomar cartão. Ninguém pode tomar cartão. Entre lesionados e possíveis suspensos, o Atlético de Madrid poderia vir com um time quase todo reserva para o jogo da volta. Quem está preservado são só os atacantes. Os atacantes do Atlético de Madrid todos estão à disposição e nenhum está pendurado. Julián Álvares, Lookman e também o Sorloth e o Griezmann. Todos estão à disposição. Agora, do meio para trás, é um problema atrás do outro. A gente sabe que o Lookman joga pela esquerda numa linha de 4, mas ele tem mais liberdade para se projetar. E o Giuliano Simeone faz mais um papel tático, então ele joga como meia, mas ele atua como atacante nesse time do Simeone. E os jogadores que têm função Eu me desconcentrei porque acabou de chegar uma mensagem aqui do Felipe Bonani, que ele mandou que lá em Madrid tá todo mundo falando que o Real Madrid só tá sendo prejudicado pelo VAR, enfim. Eu até me desconcentrei, mas deixa eu voltar aqui pro raciocínio. A exceção desses jogadores de ataque, você tem muitos titulares lesionados e os que não estão lesionados estão com risco de suspensão. Beleza? Qual seria o time titular do Atlético de Madrid? Oblak não vai estar. Pubil e Ranco. Pubil tá numa situação física questionável e ameaçado de suspensão. Llorente na direita, ameaçado de suspensão. Ruggeri na esquerda, ameaçado de suspensão. Todos esses, se pegar cartão, estão suspensos. No meio-campo, Johnny Cardoso e Pablo Barrios, não tá nenhum dos dois. Os dois estão lesionados. Giuliano Simeone, ameaçado de suspensão. Lookman, Griezmann e Julián Álvares. Então, quem tem condições de jogo, de jogar tranquilo,
dentre os titulares do Atlético de Madrid? Lukman, Julián Álvares, Griezmann e Ranco. O resto tá todo mundo ou lesionado ou ameaçado de suspensão. O Barcelona tem que saber usar isso a seu favor. Ganhar a partida e fazer o Atlético de Madrid perder 2 ou 3 jogadores por suspensão pode ser muito importante para garantir a classificação na volta, mesmo que não tenha uma possibilidade aí de ganhar de 3, 4 gols. Ganha de 2-1 e o Atlético de Madrid perde o Simeone, o Ruggeri e o Marcos Llorente, pronto. A gente está com a classificação bem encaminhada, que o Barcelona saiba jogar com essa possibilidade. Beleza? No caso aqui, deixa eu ver se chegou Live Pix e o Superchat aqui, né? Atualizar aqui o Live Pix. Superchat eu vi que chegou. Eu vou aproveitar essa pausa para ir logo responder o Superchat. Depois a gente... Olha, o Araújo Lionel fala o seguinte. Já que a situação é essa, de você tomando um cartão na volta poder ser suspenso das semifinais, é melhor tomar logo o cartão na ida. Que aí você não corre o risco de tomar na volta e perder as semifinais. É um raciocínio válido, é uma provocação válida, é um debate válido, mas eu me posiciono do outro lado. E eu acho que eu vou te convencer muito rapidamente de que não vale a pena isso. Por quê? Porque na semifinal zera. Ou seja, eu não carrego os cartões que eu tomei antes da semifinal em diante. Eu posso ser suspenso para a ida das semifinais. Mas se eu já chego na semifinal sem estar suspenso, zeram os cartões. E aí eu fico livre de ser suspenso. Eu fico livre de perder, seja a volta das semifinais ou a final, por cartão amarelo, só se eu for expulso. Guardou essa informação? Beleza. Se eu não quero jogar a volta, porque eu acho que eu já defini o confronto na ida, eu não preciso tomar o cartão. Eu só preciso ficar no banco de reservas. É para eu não jogar, para eu não tomar cartão, então eu fico aqui no banco de reservas. E se o jogo complicar, aí eu tenho a opção de ser utilizado, parar de projetar a semifinal e focar no jogo da volta das quartas. Eu nem acho que esse vai ser um problema, eu acho que o Barcelona não vai meter uma goleada no Atlético de Madrid e já garantir a classificação ainda no jogo de ida. Eu não acho que isso vai acontecer, mas se acontecesse e o Yamal e o Fermin e o Gerard Martin tivessem pensando em não jogar a volta para não correr risco de tomar cartão e perder as semifinais no jogo da ida, não precisa eles tomarem cartão. É só conversar com o Hansi Flick. Opa, na volta não me bota, tá? Já tô aqui, missão cumprida, eu jogo na volta, eu tomo um cartão, eu perco as semifinais, não me bota em campo. Beleza, vai ficar no banco. Vai fazer merda no banco, xingar a mãe do juiz, tomar cartão de besteira. Fica aí no banco, tranquilo. Beleza, vamos pro jogo. Jogo complicou, eu posso botar eles em campo. Então, você, ao tomar o cartão para forçar perder a volta das quartas pensando nas semis, você não está ganhando nada, porque nas semis já ia zerar de qualquer jeito, não precisava de tomar um cartão nas quartas para zerar na semi, ele zera de qualquer maneira, e tu tá perdendo o trunfo de ser utilizado caso o jogo complique. É melhor conversar. Se o jogo tiver muito a nossa feição, eu não entro. Se ele começar a complicar, aí o treinador pode colocar os jogadores que, no caso do Barcelona, Lamine Yamal, Fermin, tudo mais, que são jogadores hoje titulares, né?